Bom, estamos aqui em mais um encontro do Genefil, né? Lendo o Compêndio de Psicanálise do Freud. Essa já é a parte quinta, então já lemos bastante coisa. O Jefferson, nosso colega novo aí, seja super bem-vindo ao nosso grupo. Fique à vontade, você já entendeu a dinâmica, eu já expliquei a dinâmica. Pergunte, questione. Não quer dizer saber que eu vou, não quer dizer que eu vou saber tudo. Não é essa a ideia também, tá? Então vou passar um resuminho para você, aqui rapidinho. Olha só. Esse texto aqui, ele é um apanhado de todas as ideias de Freud, desde onde começa e tudo mais, que ele começa da hipnose, ali que ele começa a perceber o inconsciente, aí tem a questão do Brouwer. Vamos lá, então, rapidinho para você ver. Vamos. Ele vai começar justamente falando sobre o ID, por exemplo, o que é o ID, que o ID, pelo menos para ele, né, nessa época, como ele entende, o ID já vem dessa coisa do uma coisa herdada, ele é trazido com o nascimento, constitucionalmente determinado, sobretudo, portanto, os instintos oriundos da organização do corpo, que aí encontra uma primeira expressão psíquica para nós desconhecida em sua forma, ou seja, o ID já nasce com a gente. Tanto é que até hoje em dia existe essa questão de discutir sobre o consciente, o superego, essas coisas. Por quê? O ego, né? O ID, o superego e o ego. Porque são partes do ID que vão aparecendo, que vão saindo disso, do ID. Né? Isso já tem uma discussão enorme acerca disso, tá? Aí ele vai falar sobre o eu, né? Como... Certo. Pode falar. Você acha produtível, por exemplo, colocar minhas percepções aqui nesse momento do resumo ou não? Pode ir colocando, vai falando, vai falando. Em relação ao ID, né, já que ele considera que tudo isso veio desde o nascimento até, eu trago o ponto que, assim, muito dos nossos desejos, eles também podem ser influenciados pelo meio externo. Então, por exemplo, existem pessoas que estudam muito marketing para conseguir construir uma boa marca, uma boa forma de publicidade, para que quem veja aquilo sinta o desejo e sinta a necessidade por aquele produto. Então, nesse caso, esse conteúdo de desejo, ele não teria sido herdado? Então, porque é assim, a boa pergunta, excelente pergunta. Porque a gente tem a questão do prazer e do desprazer, né? O ID, ele vai estar justamente ligado ao que a gente sente como prazer. Entendeu? O ID, ele vai ser um prazer imediato. O superego vai tentar segurar isso e o ego vai ser a parte externa, que é a parte que você falou, que é, vem essa coisa externa, né, o nosso mundo externo. Até o texto que a gente vai começar a ler fala sobre o mundo interior. Você viu lá o próximo tópico que a gente vai introduzir? Mas sim, é uma questão do ID, do prazer imediato. E aí essa questão do marketing é justamente assim, que prazer imediato, que dor que você está tendo. Inclusive é um tema que eu estou estudando bastante sobre copyright, marca digital. Que dor você está tendo e qual prazer você... E como você foge dessa dor para ter um prazer. Entendeu? Então ele vai pegar, por exemplo, assim, tá te faltando dinheiro, um marqueteiro. Tá te faltando dinheiro. Você vai pegar o quê? Essa dor, e porque o dinheiro te dá alguns prazeres. Vai pegar essa dor e vai destrinchar essa dor para falar: meu produto é tão bom que vai acabar com essa sua dor para você ter esse seu prazer imediato. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Aí, só reformulando o que eu compreendi. Hum. Então, por exemplo, esse desejo de prazer, essa busca de prazer e de fugir da dor, como se fosse uma espécie de pulsão, né? Não sei se o termo técnico é pulsão de vida, mas como se fosse de fato uma pulsão, é algo inerente e que a gente herda desde ali antes da gente nascer. Mas os objetos que a gente encontra para essa pulsão é algo que o meio externo influencia consideravelmente. Sim, mas é subjetivo. Sim, sim. A Subjetivo. forma como cada um compreende e é afetado por esse meio externo é de fato subjetiva. E o que te estimula a esse prazer ou desprazer são coisas subjetivas também.
Sim, sim. Entende? Então, assim, sim, eu concordo, tem essa parte externa, com certeza, é isso mesmo. Tanto é que você pode ver aqui, olha que interessante, você falou, a gente falando né, a elevação dessas tensões, sentido em geral como desprazer, ó. Existem umas tensões internas, ó. Em sua atividade, o eu é guiado pelas considerações das tensões produzidas pelos estímulos, tensões neles existentes ou nele introduzidas. Aí tem a questão da elevação dessas tensões sentido como desprazer e sua diminuição como prazer, como prazer. O aumento esperado previsto de prazer é respondido com sinal de angústia. A ocasião para esse aumento vem ali de fora ou de dentro, porque você também tem a questão de dentro, né? Denomina-se perigo. Entende? Entendo. Ficou mais claro aqui esse ponto? Ficou claro. Esse texto é muito bom. Eu recomendo que depois você leia quando você puder, porque você vai abrir sua cabeça, porque ele é muito bom esse texto aqui. E daí tem a questão do super-eu, né? Que é o que segura um pouco, isso que faz um contrajogo, né? O, como resultado do longo período da infância, em que o ser humano em crescimento vive na dependência dos pais, forma-se no eu uma instância específica, no qual prossegue a influência parental, ela recebeu o nome de super-eu. Na medida que o super-eu se distingue do eu ou se contrapõe a ele, constitui um terceiro poder que tem sido levado em conta pelo eu. Então você vê, ó, tem o ID, o eu e o super-eu. Já É, começa, pode falar. o supereu pode ser compreendido como a internalização das regras morais que foram aceitas, que foram internalizadas, né? E Uhum. o eu pode ser compreendido como esse intermediário entre os desejos, essas regras, essas talvez vontades maiores. E tem uma frase de Freud que, se eu não me engano, é: o eu nunca é senhor da sua própria casa. Talvez Uhum. por ele ser intermediário. Isso. Eu vou até ler aqui as principais características do eu. Devido à relação pré-estabelecida entre percepção sensorial e ação muscular, o eu tem à disposição os movimentos voluntários. Sua tarefa é autopreservação, ó, tá vendo? A autopreservação e a cumpre tomando conhecimento dos estímulos externos, armazenando na memória experiências relativas a eles, evitando através da fuga estímulos fortes demais, indo ao encontro através da adaptação dos estímulos moderados e, por fim, aprendendo a modificar o mundo externo para sua vantagem, a atividade. Na direção interna, perante o ID, ó, tá vendo? O eu tá no meio igual você falou, tá no meio dos dois níveis ali. Na direção interna, perante o ID, adquirindo controle sobre as reivindicações dos instintos, decidindo se deve chegar a ter satisfação, adiando essa satisfação para momentos e circunstâncias favoráveis no mundo externo ou suprimindo simplesmente as estações deles. Você vê que ele fica também ele fica meio que fazendo um meio termo ali, né? Exatamente. Porque, pelo que eu compreendo, o superego pode estar mais relacionado aos compromissos, talvez, né? Eu posso estar enganado do que eu estou falando, que a gente tem a longo prazo e que fogem um pouco dessa ideia que é um desejo mais momentâneo. Posso estar errado? Não sei. Isso. É assim, o superior ele vai ser com uma espécie de segurança. Ele não vai toda hora dar um prazer para o ID. Porque existe essa questão social, cultural, tem certas coisas que você também não vai ficar fazendo toda hora pelo seu prazer. Você tem que cortar um pouco esse prazer imediato para você ter coisas futuras também, exatamente. Senão a gente fica muito uma coisa assim, muito. Não gostaria de falar a palavra animalesca, mas meio irracional mesmo, meio prazeres imediatos mesmo, né? Sim, eu achei interessante você querer evitar a palavra animalesca e usar irracional, porque, de certa forma, a psicanálise considera que o ser humano é um ser, parte dele é irracional mesmo. A gente não consegue compreender, a gente não consegue explicar racionalmente algumas coisas, e eu digo isso porque existe um mecanismo de defesa chamado racionalização, né? Sim. Que é quando a gente tenta justificar as coisas por meio de argumentos lógicos, quando na verdade isso é um mecanismo para tentar evitar ter contato com emoções difíceis.
Exatamente. E tem a intelectualização também. Então a gente tem muito mecanismo de defesa para não fazer as coisas andarem, né? Sim, sim. Tudo bem até aqui? Tudo, tudo. Esse texto é muito bom. Você vê ele é muito didático, né? Sim. Porque eu considero que talvez os textos mais de Freud em si, eles Hum. sejam mais complexos, né? Não sei, posso estar errado. Esse é um texto de Freud. É de Freud? Esse Ah, eu é. pensei que era uma conjuntura de tudo que ele fez de uma forma mais didática. Mas se já é dele, então, beleza. Ele explica bem, ele explica bem. O Lacan que é um pouquinho mais assim prolixo nas coisas que ele quer falar. A Klein explica bem, o Winnicott explica bem, o Freud explica bem, o Lacan que é um pouquinho complicadinho. Entendi. E Jung aqui não entra muito, né? Vocês A gente chegam a não ler? pegou nenhum texto do Jung ainda. Só teve duas palestras sobre o Jung, que foi um colega nosso que deu, Aham. mas ainda a gente não entrou em nenhum texto, porque a gente tenta filtrar um pouco os textos para não serem muito longos, assim, porque Sim, sim. dá muito debate. Vai dar, entendeu? E a gente pega mais textos curtos, né? Para não, porque senão fica muito longo, né? Mas Jung vai, uma hora a gente vai entrar. Se alguém souber também, por favor, vamos falar de Jung também. Boa, boa. Ó, vamos lá. As forças que supomos haver por trás das tensões geradas pelas necessidades denominadas trieb, instintos, impulsos, pulsões, ó, entre aspas, representam as exigências somáticas da vida psíquica. Embora sejam a causa última de toda atividade, são de natureza conservadora. De todo o estado alcançado por um ser nasce o empenho de restaurar esse estado assim a que é abandonado. Posso dizer, então, diferenciar um número indeterminado de instintos, e assim se costuma fazer. Para nós é importante a possibilidade de referir todos esses múltiplos instintos a alguns poucos instintos básicos. Aí ele já começa aqui a estruturar essa questão do Eros e o instinto de destruição, né? O, cada um assim simplifica, né, toda essa parte da teoria, né? Ele fala aqui, E aí, nesse caso, seriam pulsão de vida e pulsão de morte? isso é o que ele vai chamar de Eros e instinto de destruição, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ele já fala aqui, ó. A meta daquele que é estabelecer a unidade cada vez maiores e assim mantê-las, isto é, a ligação, a do segundo, ao contrário, dissolver nexos e assim destruir as coisas, ó. Um é manter a coisa unida e o outro é separar. Não que seja ruim também, às vezes você precisa dissolver algumas coisas para evoluir. No caso do instinto de destruição, podemos imaginar que sua meta derradeira seria fazer o que é vivo passar ao estado inorgânico. Isso está em outros textos dele também. Por isso, também o chamamos de instinto de morte. Se admitimos que o que é vivo aparece depois do que é inanimado e dele se originou. Então, o instinto de morte se adequa à fórmula mencionada de que um instinto busca o retorno de um estado anterior. No caso do Eros, ou instinto do amor, não podemos aplicar essa fórmula. Pressuporia que a substância viva foi uma vez uma unidade, que então foi despedaçada e que agora procura reunificação. Não está bem explicadinho? Tá, tá. Pô, alguma dúvida? Que não tem muito para onde correr, né? Não. Assim, eu acabei associando essas duas pulsões como um pouco semelhante ao amor, né? Como Freud vê amor, e o ódio, né? Como Freud vê ódio. Sim. E, Que o ódio é uma palavra muito abstrata também, né? sim, e geralmente associada à violência, mas não necessariamente isso. É mais uma emoção, né? Que faz a gente ter aversão e faz a gente querer se afastar de determinadas coisas. Pode ser, pode ser, pode ser. É uma boa pergunta. Eu não sei se seria esse. É, agora você me fez refletir. Fica tranquilo. Não, não, isso é bom, é assim que é isso mesmo que eu. É isso que é legal. Você vê como é isso que é o legal do texto de Freud. A gente vai trocando ideia, vai vendo.
É que eu vi um vídeo da Anne Sui, né, que ela é uma psicanalista, e ela estava comentando uma frase de Freud, que para Freud o ódio ele é anterior ao amor, porque o amor, enquanto essa emoção que nos faz se conectar e se relacionar com o outro, Hum, enquanto, tipo, existe isso, mas antes de existir isso, existe o indivíduo, né? E hum, aí vai tentar explicar o ódio como não como uma violência, não como aquele desejo de matar alguém, nada disso, mas o ódio como essa emoção que nos faz querer ficar afastado, que nos faz querer ficar distante, que nos faz querer cortar laços, hum, enfim. E ela até comentou que algumas relações parece que a pessoa ama muito e depois aquele amor se transformou em ódio, hum. porque agora ela só odeia. Mas na verdade não, né? É que a gente ama e muitas das vezes a gente odeia ao mesmo tempo e Ah, o amor mascara o ódio. E aí sim, quando o amor acaba, parece que só existe o ódio, mas na verdade esse ódio já existia antes. sim, sim. Eu gosto da Ana Sui, ela tem umas coisas, ela tem umas palestras bem legais, especialmente no TED, tem uma legal pra caramba. Pode ser entendido como ódio, sim, né? Pode ser, eu entendo, agora que você me contextualizou, sim. Mas aí eu acho que você entraria em uma outra, eu acho que seria uma terceira pulsão, né? Porque a questão da pulsão na morte, ela tá mais nesse objetivo inorgânico, né? Sim, esse desejo de talvez destruir, desconstruir, né? É, exatamente, tá mais no inorgânico, enquanto no amor tá mais numa unificação. Quem Isso. vai falar muito isso vai ser o Winnicott. O Winnicott já pega uma abordagem mais fenomenológica da coisa, de busca do ser, etc e tal. A gente não leu ainda muito sobre o Winnicott. Acho que a gente não pegou nenhum livro do Winnicott. Mas nenhum material, né, nenhum artigo, né? Mas tem isso também. Mas é interessante. Sim, sim, bem interessante. Você vê Aí como, você né? Pode falar. vai longe, né? Vai, vai muito longe. Nem começamos ainda, garoto. Nem começamos. Nem começamos. Ele tá na página 5 ainda. Aí você fica à vontade, se você quiser continuar a revisão ou se você quiser pular para o texto, enfim, sinta-se livre. Eu vou ler só esse da libido aqui, que é interessante, depois a gente vai pro texto, porque a gente já aborda o mundo interior. Olha que Pô, interessante, você vê aqui, já, filé, só filé. Eles tendem a ser encontrados em todas as partes, imaginamos um estado inicial em que toda a energia disponível de Eros, que passamos a chamar libido, está presente no eu e D, ainda não diferenciado e serve para neutralizar as tendências destrutivas também presentes. Falta-nos, para a energia do instinto de destruição, um termo análogo ao da libido. Depois se torna relativamente fácil acompanharmos a vicissitude da libido, mas no caso do instinto de destruição é mais difícil. Você vê, ele já fala aqui, ó, que a libido ele vai servir para neutralizar as tendências destrutivas também presentes em nós, mas falta uma outra palavra, talvez, para falar da questão do instinto destrutivo. Você vê como ele já vê uma certa. Ele mesmo já falou, ó, vou até aqui, tá? Tá faltando coisa aqui, se virem aí depois vocês aí. sim, sim, deu para entender bem. Vamos lá no T, vamos só para ler um pouquinho. Sim. Aí eu só queria um pouco complementar, né? É Pode falar? que para Freud ele vai explicar muito das questões, dos conflitos, né, entre o inconsciente, entre o ID, o ego e o superego, Uhum, porque ele vai ter muito como base a questão da sexualidade, né? A sim. questão dos desejos sexuais, etc, etc, etc. E Jung, ele considera que além dessa questão da sexualidade, também existe a questão da gente conseguir explicar o mundo à nossa volta e muitas das vezes ter uma certa conexão com aquilo que pode ser compreendido como transcendental. Jung vai ver essa busca existencial de significado como uma das pulsões mais importantes, não só apenas a sexualidade. Mas, enfim, pode ser um papo para outro momento, e é isso. Não, muito boa contribuição. Olha só que interessante. Existe um autor chamado Yankee Pance, não sei se você já ouviu falar. Não escutei. Yankee Pance, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu É, acho ele para você, só para complementar a sua observação, né?
Peraí, um minutinho. O Yankee Pance, ele fala de 7 pulsões. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque é um nome diferente aqui. Yankee Pance. Não sei se você conhece. Deixa eu ver, não. Peraí. Pulsões, 7 pulsões. 7 pulsões. Espera um minutinho aí que que eu tô pondo no Google aqui, porque eu não lembro de cabeças. Ele traz outras pulsões. Deixa eu ver aqui. Ixi, mas não tô achando. Enfim, que. Opa, o que será que é isso? Ixi, bom, Qualquer coisa, você envia lá no grupo. eu vou enviar depois no grupo lá, depois você me cobre, que são 7 pulsões que ele vai falar. Ele vai falar de outras pulsões que ele descobre. A pulsão de busca, a pulsão de raiva, a pulsão de saúde, de care, de cuidado. São várias pulsões que ele fala. Ele complementa essa parte de pulsão com a neuropsicanálise, que é o que Freud queria fazer. Se ele tivesse vivo, ele ia fazer isso. Ele ia jogar para a neuropsicanálise toda a psicanálise. Aí já vem todo um monte de artigo, um monte de coisa. É outra conversa. Que legal. Ó, muito É, interessante eu saber sobre isso. é muito legal. Depois eu vou ver se eu acho. Enfim, vamos começar daqui desse parágrafo aqui. A cisão do eu que acabamos de escrever não é algo tão novo e estranho como pode parecer à primeira vista. É uma característica geral das neuroses à existência em relação a determinado comportamento de duas atitudes diversas na psique do indivíduo, opostas e independentes uma da outra. Nas neuroses, porém, uma delas pertence ao eu e a outra reprimida ao id. A diferença entre os dois casos é essencialmente topológica ou estrutural, e nem sempre é fácil decidir com qual das duas possibilidades estamos lidando num caso particular. Mas elas têm algo relevante em comum. Não importa o que faça o eu em seu esforço de defesa, e que procure recusar uma parcela do mundo externo real, ou rejeitar uma demanda institucional do mundo interior. O êxito jamais é completo, integral. Sempre nascem duas atitudes opostas, quais mesmo a vencida, a mais fraca, leva à complicação psíquica. Contudo, é oportuno lembrar que, mediante a percepção consciente, sabemos muito pouco desse processo. Isso é uma coisa que os críticos de Freud não entendem. É que ele nunca conseguiu chegar numa conclusão em muitas coisas da psicanálise. Ele percebia, mas ele não tinha recursos científicos, recursos intelectuais para ter esse arcabouço que hoje a gente tem em muitas coisas e que dão um outro up à psicanálise, igual a neuropsicanálise que vem vindo aí com tudo, cheio de estudos, falando de energia livre, Michel, E por isso, então, ele opta por ter de assim se dizer, uma humildade intelectual, em colocar como algo incompleto, do que de fato tentar falar muito sobre algo que precisa de mais estudos. Exato. Muitas coisas ele mesmo meio que joga de lado as teorias dele, ele começa a observar, fala, isso aqui não ficou legal, não tá ele mesmo começa, ele é um crítico dele mesmo. Muita gente, claro, ele errou, teve muita coisa que ele errou, teve muita coisa que ele falou que não se sustentou, mas ele estava muito ciente de muitas limitações dele, né? Mas isso não invalida a psicanálise, não invalida, entende? E, assim, não invalida o impacto que Freud traz até, assim, não só para a psicanálise, né? Para a cultura como um todo. Exatamente, Freud foi uma das figuras, assim, mais impactantes do século passado. com certeza, sem dúvida nenhuma. Ele, esse grupo de psicanalistas, assim, que vieram depois dele, o próprio Jung, Winnicott, Klein, Bion, né, Forense, vários outros psicanalistas, né, até hoje em dia, ainda tem muito impacto, né. Então, para você ver como o negócio ainda é firme e forte, ainda muito firme e forte. Bem embasado também. Vamos lá, 9, o mundo interior. Não há outra maneira de dar a conhecer um intricado conjunto de elementos simultâneos senão descrevendo-os.
Esse é na descrição algo sucessivo. Todas as nossas exposições já pecam pela simplificação lateral e aguardam ser complementadas, ampliadas e assim corrigidas. Ó, de novo, ele fala a mesma coisa. Ó. Se virem aí, ó. Tô dando o chute inicial. A concepção de Sim. um eu que media entre o ID e o mundo exterior, que recebe a demanda instintuais daqueles para levá-los à satisfação, que nesse último obtém percepções que utiliza como lembranças, que, atento à sua autopreservação, defende-se das pretensões excessivas de ambos os lados. E, em todas as decisões, é guiado pelas indicações de um princípio do prazer modificado. Tal concepção, na verdade, se aplica ao eu apenas até o final do primeiro período da infância, cerca de 5 anos de idade. Peraí. Por esse tempo, uma importante mudança ocorreu. Uma porção do mundo exterior foi abandonada como objeto, ao menos parcialmente, e acolhida por identificação no eu, ou seja, tornou-se um componente do mundo interior. Essa nova instância psíquica dá prosseguimento às funções que aquelas pessoas do mundo externo, ou os objetos abandonados, cumpriam. Observa o eu, dá-lhes ordens, orienta-o e o ameaça com castigo, exatamente como os pais cujo lugar tomou. Chamamos essa instância de superior e a vemos em sua função julgadora como nossa consciência moral. Ó, o superior aqui. Você perguntou do superior agora há pouco, olha aí. Então, ele de fato surge ali como uma consciência moral, e Freud compreende que é em torno dos 5 anos que essa consciência moral surge. Antes disso, o eu, na verdade, existem os nossos desejos, as nossas pulsões. O eu ali, ele é influenciado pelo meio externo, ao qual ele está à sua volta, Uhum. e ele obedece ao meio externo para estar bem, e só depois que ele vai tendo a consciência que seria esse superior, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque são os objetos abandonados que vêm do mundo exterior, ó. Viu? Uma porção do mundo exterior foi abandonada como objeto, ao menos parcialmente acolhida por identificação no eu. Por alguma razão, aquilo vai para o mundo interno dessa criança, né? Então, por exemplo, se acontece algum tipo de experiência que a criança ela é incapaz de compreender, né, no caso ali, 5 anos, antes dos 5 anos, Hum, ela não teve nem sequer uma consciência moral estabelecida, né, para entender se uma experiência que foi má, de fato foi má, não foi má. Vamos supor, acontece uma situação de violência doméstica e uma criança tem menos de 5 anos. uhum. Acredito que ela nem teria consciência moral sobre aquilo, né? Ela não tem consciência moral, mas ela tem consciência de prazer e desprazer, né? Aí que tá Ah, o negócio. Porque ele também existe. Aí a gente entra na Melanie Klein. Aí você chutou pra Melanie Klein lá, matar de peito. Tem a questão do seio bom e seio ruim. Aí já entra também no objeto ambivalente, né? Que é a mesma coisa que você ama, você quer destruir. É uma questão de tensão interior. Que dá prazer, mas se afasta, te dá uma raiva, porque você quer aquilo, mas você não tem. Então há uma questão de jogo ali interior. Entendeu? sim, legal, legal. É. Vai perguntando, tá legal, tá divertido. Sim, sim. E se você quiser que eu leia também, fique à vontade, tá? Ah, perfeito. É digno de nota que muitas vezes o superior demonstra uma severidade que os pais reais não exibem. Por que que eles não exibem essa? Por causa que é uma meio que uma fantasia. Ele, sabe, meio que tá ali numa narrativa dele, né, da criança. É também que chama o eu a prestar contas não só de seus atos, mas também de seus pensamentos e intenções não realizadas, que parece ter conhecimento. Isso nos lembra que também o herói do mito de Édipo se sente culpado de seus atos e castiga a si mesmo. Embora a coação do oráculo devesse inocentá-lo, e nosso juízo e no dele próprio. Você já leu o livro do Édipo? O conto do Eu não Édipo? li o livro, mas eu já escutei o conto do Édipo, sei do que se trata, tem até o complexo de Édipo, enfim. Isso.
exatamente. Por que que ele fala do castigo? Porque o Édipo, quando descobre que ele é casado com a mãe dele, ele se E cega. que matou o pai? Isso, que ele matou o pai, que ele que é o culpado de toda a brincadeira lá, ele se cega. Ele se cega e depois ele pega um dos filhos e irmãos, ó que beleza, filhos e irmãos, e uma filha, na verdade, e sai do reino, né? E ela que cuida dele, porque ele se cega, ele pega aqueles negócios que a mulher usa no cabelo, que eu esqueci o nome, tipo grampo. Grampo e enfia no olho. É, enfia no olho. Pesado, hein? É, assim, tragédia grega, sempre alguém tem que se matar no final. Tipo Shakespeare. Alguém vai É, morrer. alguém tem que morrer no final. Exatamente. Mas é justamente esse objetivo, para que quem leia, quem escute a tragédia grega, saia com aquele sentimento de mal-estar e aquele sentimento de mal-estar possa causar reflexão. Exato. É, porque o teatro, na época, eles tinham um fator de educação, né? Sim. Tinha o show, vamos lá. Efetivamente, o superior é o herdeiro do complexo de Édipo e só é instaurado após a liquidação deste. Sua grande severidade, portanto, não segue o modelo real, correspondendo. Isso sim é a força da defesa utilizada contra a tentação do complexo de Édipo. Um vislumbre desse fato estaria na afirmação de filósofos e crentes, segundo a qual o sentido moral não é inculcado no ser humano pela educação, nem por ele adquirido na vida em comunidade, mas nele foi implantado de uma fonte superior. Olha aí, tá vendo? Pera, aí eu não consegui entender. Ele é a favor dessa visão ou ele é contra? Ele só está explicando só para alguns que na psicanálise isso é uma coisa que seria explicado pelo social, né? Uhum. Para algumas pessoas, para alguns crentes, alguns filósofos, isso daí é implantado na pessoa e ela, através de uma boa educação, ela vai descobrir isso, né? Uhum. Os filósofos que provavelmente ele está falando de um cara igual Sócrates, Platão, né, que vai falar daquela coisa assim do... Ai, como é que é o nome? Platão fala muito dos mundos das ideias, mundo inteligível, e a gente vai. É, Do reminiscência. Reminiscência. reminiscência, Isso, reminiscência do mundo reminiscência. inteligível. É por isso que ele fala assim da reminiscência. Por isso que vai buscar o sentido moral lá, que está lá no mundo das ideias, exatamente. Você vê como vai completando. Ele está dando uma lapada nesse pessoal. E nos religiosos também, né? Sim. Então, eu não consegui entender se é de fato uma lapada do tipo, ó, não é nada disso aí que vocês pensam, porque é apenas uma questão de internalização do social, ou se parece que ele também associa, ó, e não é só eu que penso assim, também tem outras pessoas que associam essa consciência moral a uma fonte superior. Mas enfim. É, eu acho que ele tá só explicando, assim, essas duas, o que diferencia a psicanálise de outros meios filosóficos e religiosos. Acho que ele está tentando mais Entendi. desassociar, entende? Então ele fala, ó, eles pensam assim e a gente pensa assado. Uhum. É mais ou menos isso que ele está meio que falando. Ó, é por isso que eu falei que é meio, eu tô brincando que é uma lapada, porque dentro da psicanálise você vai ser o ID, né? Que vai falar isso, o supereu, o ego, é uma explicação biológica, né? Para muitos filósofos e crentes é uma questão metafísica, né? Uhum. E, assim, se a gente pegar um pouquinho da base de Jung, talvez essa metafísica não necessariamente precisa estar tão distante ou ser, assim, tão... Não precisa ser uma dicotomia tão grande entre uma explicação metafísica e uma questão biológica. Mas, enfim. Isso, exatamente, exatamente. Essa daí, por isso que algumas tretas do Freud e Jung, enquanto Freud queria puxar tudo para o biológico, o Jung queria puxar para umas coisas mais simbólicas, mais subjetivas. Sim, Essa é uma treta dos dois, né? Porque aí que eles vão para cada um para um lado, né? sim. Aí, assim, eu não sei se vale a pena falar sobre isso agora, né? Mas tem a questão de como Freud entendia a religião, né? Como se fosse uma ilusão, uma neurose coletiva. Isso.
Exatamente. Para ele era uma ilusão, ele não acreditava, para ele era uma explicação toda biológica, né? Toda racional, toda instintiva, toda pulsões, né? Mas para ele, para o Jung é diferente, para o Winnicott é diferente, para o Winnicott já é mais o ser, então a terapia já busca o ser, entende? Então já é uma abordagem particular dele dentro da psicanálise. Sim, sim. Vamos lá, vamos. Enquanto o eu trabalha em plena consonância com o supereu, não é fácil distinguir entre as manifestações dos dois, mas tensões e estranhamento entre eles se fazem notar de maneira muito clara. O martírio das recriminações à consciência corresponde precisamente à angústia da criança ante a perda do amor, angústia que nela foi substituída pela instância moral. Por outro lado, espera um minutinho. Por outro lado, quando o eu resiste vitoriosamente à tentação de fazer algo que chocaria o supereu, sente a autoestima elevada e o orgulho fortalecido como se tivesse feito uma valiosa conquista. Desse modo, o superior continua a fazer o papel do mundo exterior para o eu, embora tenha se tornado uma porção do mundo interior. Ele representa, nas épocas posteriores da vida, a influência da infância do indivíduo. Isso aqui é muito importante dizer, tá? Para Freud, a psicanálise, ela tá aqui, ó. Tudo que você... Acho que a Ana Sui também fala em algum vídeo dela também sobre nós somos a melhor repetição da nossa infância. Já ouviu falar dessa frase? Não, não. Porque Interessante. para... Oi? Interessante essa frase, nunca tinha escutado. Porque muitos desses traumas, eles ficam repetindo, 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 repetindo e a gente não percebe. Entendeu? Então, por exemplo, se alguém entra em relacionamento tóxico, mas porque na infância você tinha uma relação tóxica lá dos seus pais, sei lá, ou de alguém, e aquilo fica, e você não percebe, e fica, e fica, e fica. Assim entra em relações tóxicas. Só em relação tóxica. E aí até alguém chegar e falar, ó, você tá vendo que você tá fazendo isso aqui? A pessoa fala, não, não tô. Agora você vai começar a perceber isso aí. Legal, legal. E eu acredito muito nisso, sabe? Muito mesmo. E até mesmo por ser algo inconsciente, é mais difícil de lidar, porque se a pessoa tem consciência desse mecanismo, ela consegue parar. Mas se ela não tem, ela vai tentar achar ela vai se sentir culpada e não vai saber como resolver isso. Exatamente, exatamente. Até porque a nossa vida não vem com manual, né? A nossa vida não vem como lidar com a vida. Sem dúvidas, nossa vida não vem como um manual. Show, isso aí. O cuidado, a educação que recebeu, a dependência dos pais, a infância que no ser humano é tão prolongada pela vida em família, e nisso importam não apenas as características pessoais desses genitores, mas tudo o que teve determinante sobre eles próprios. As inclinações e exigências da condição social em que viveram, as exposições e tradições da raça que descenderam, preferindo-se afirmações gerais e distinções nítidas. Posso dizer que o mundo exterior, no qual o indivíduo se achará exposto após desprender-se dos pais, representa o poder do presente. Seu ID, com suas tendências herdadas, o passado orgânico e o superior, sobrevindo mais tarde, o passado cultural principalmente, que a criança tem de reviver, digamos, nos breves anos de sua vida inicial. É difícil que tais generalizações sejam sempre corretas. Uma parte das conquistas culturais certamente deixam seus sentimentos no ID. Muito do que o superior traz será ressonância no ID. Várias coisas que a criança vivencia pela primeira vez terão um efeito reforçado, porque repetem antiquíssimas vivências filogenéticas. Aquilo que herdaste dos seus ancestrais, conquistam para o que possua. Olha o que eu acabei de falar, tá vendo? Assim, o supereu toma uma espécie de posição intermediária entre o ID e o mundo exterior. Une em si as influências do presente e do passado.
No estabelecimento do superior, temos, de certo modo, um exemplo de como o presente é transformado no passado. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Quer Repetição. discutir agora ou quer ler mais um parágrafo? Você que sabe. Então, eu estava querendo associar esse super-eu, ou ver se essa associação está errada, né? Hum, A nossa autoimagem, né? hum, Então, na minha mente, eu tenho uma imagem de como que eu devo me comportar na presença das pessoas, de determinadas pessoas, no trabalho, na escola, enfim. uhum, Essa autoimagem, ou seja, essa expectativa que eu mesmo tenho sobre mim, hum. eu posso associar ela ao super-eu? Boa pergunta, hein? Eu acho que aí você pode associar também a umas fantasias que você tem. Pode ser o superior, mas também acho que pode ser algumas fantasias que você tem em relação ao mundo. Sim, sim. Porque assim, Hum, o que me vem à mente é o seguinte: hum, tem as pulsões, né? Tem os desejos ali na ID, uhum, tem o ego, que é esse eu intermediário, que vai ficar como se fosse jogando, fazendo muito malabarismo, né? uhum. De um lado tem o ID, do outro tem o superego. E o superego seria como essa régua alta. Então, olha, eu tenho que fazer isso aqui. Se eu não fizer isso, é porque eu não sou capaz. Eu tenho um conjunto de cobranças, autocobranças, e eu poderia associá-las ao supereu? Poderia também. Porém, aí você também tá. Porém, tem uma questão de expectativa, também tem uma questão de projeção também aí. Pode ser o superior, mas também tem uma questão de projetiva aí nessa história toda, porque assim, eu quero ser tal coisa, mas e como é a realidade frente àquilo? Como é a minha realidade frente àquilo? Se eu coloco a régua muito alta, também pode ser uma fantasia, pode ser um objetivo, pode ser também uma projeção ou uma fuga. Entendi. Essa projeção como de fato uma fuga. Eu estou Uhum, lidando com uma dificuldade, com uma realidade presente muito difícil, e aí eu preciso criar ou uma autoimagem ou um conjunto de cobranças de como que eu tenho que ser no futuro, como uma forma de eu fugir dessa realidade do presente uhum. e aliviar ali, né, o sofrimento que o presente me causa. A gente tem que tomar cuidado para isso não entrar na racionalização. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa questão de uma defesa, um mecanismo de defesa. Aham. Porque assim, eu estou racionalizando isso aqui para fugir daqui, mas olha só, no futuro, aí a pessoa faz todo um texto, uma intelecção, só para chegar para dizer que vai melhorar e não faz absolutamente nada. A gente tem que tomar muito cuidado com discurso e ação. Boa noite, Vanessa. Sim, sim. Acabamos o texto, Vanessa. Ah, Mas, que pena. mas amanhã tem mais. Já tem outro aqui, já que já tem outro na faixa já. Mas faz sentido o que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado para essas fantasias não serem, porque pode ser um super-eu, pode ser uma fantasia, pode ser uma racionalização, pode ser uma intelectuação, pode ser uma projeção, pode ser um monte de coisa. Esse que é o ponto, assim, pode ser um monte de coisa Uhum, e vai depender da percepção particular de cada um. E quando a gente, e pensando ali no paciente, também, a gente também tem que levar em conta a experiência subjetiva do paciente, né? Como que uhum. ele compreende aquela experiência subjetiva também. Exatamente, Não exatamente. adianta a gente trazer um monte isso aí é uma racionalização, isso aí é uma projeção, se necessariamente talvez aquilo pode não fazer sentido para ele. Enfim. Porque assim, dentro de uma clínica, eu não sei se você já passou por um analista, alguma coisa assim, você não vai falar para o pessoal, isso é uma projeção. Você não vai muitas vezes lá no meio assim da pessoa.
Porque a pessoa pode não estar preparada para entender isso. Sim, Então, o que você vai fazer? Você vai ir mais a fundo na pessoa para entender por que ela está fazendo isso. Porque às vezes e- a pessoa está numa situação ruim, ela está falando para você e ela está agindo em direção àquilo de uma forma positiva. Então, entendi. não é mais uma projeção, ela já está numa ação. Ela fala assim: eu quero trocar um carro, o que você está fazendo? Quero comprar, sei lá, um 4x4, vamos supor. E a pessoa já está juntando dinheiro, trabalhando, fazendo 2, 3 turnos. Então já não é mais uma fantasia, ela já está indo no caminho, já está se direcionando. Isso também pode acontecer com pessoas que falam sobre suicídio, tá? Ó, a gente vai jogar agora vamos para penumbra, vamos para o chorume do negócio, pode é Pro mais porque, pesado. oi? Não entendi. Vamos pro mais pesado, Vamos para mais exato. desafiador. Exatamente. O que é que acontece? Quando a pessoa fala de suicídio, uma coisa é ela falar de suicídio, uma coisa é ela correr atrás sobre isso. Uma coisa ela fala assim: ah, eu tenho tendência suicida, mas o que que você já fez em relação a isso? A pessoa fala: nunca fez nada, não, não tem, nunca, nunca. Eu só tá falando para você para te impressionar, tá? Mas é uma coisa que ela não vai fazer, ela só tá fazendo para se exibir para você. Olha como o negócio vai complicado. Tem muito essa questão da exibição. A pessoa pode falar um monte de coisa para exibir, mas também não fazer nada. E tipo assim, não só uma questão de exibição, né? Mas de certa forma ela querer a sua atenção. Exatamente. Exatamente. Ela quer minha atenção, porque há algum fator carente aí por trás. Porque alguma coisa na fantasia dela ali tá meio carente, ela tá meio. Entendeu? É fogo, porque tipo assim, ao mesmo tempo que não pode compreender essa situação como se fosse apenas uma situação simples, né? Porque é Uhum, uma situação delicada que requer a devida atenção. uhum, Também, a gente também precisa entender que, que isso não necessariamente significa que é grave, grave mesmo. uhum. Porque pode ser manipulação também tem, ó, como vai abrindo ao campo? Pode ser tudo manipulação da pessoa, tá? Ou um outro campo que pode ser aberto. A pessoa pode racionalizar ou pode manipular com as palavras aquilo, porque o manipulador, ele vai pegar tudo que você falar e vai, de algum momento, ele vai pôr aquilo contra você. Sempre, sempre, tá? Porque a vida dele é assim. E dentro da clínica se repete. Tudo isso se repete. Entendeu? É uma repetição dentro da clínica. Mas Então, nesse caso, o terapeuta, se ele começar a se sentir muito desconfortável e ver que aquilo está fazendo mal para ele pode optar por encerrar aquele tratamento, não pode? E recomendar para outro. primeiro ele pode falar com o supervisor dele, ou ele vai ver isso na terapia dele. Porque aí você tem o tripé psicanalítico, né? Que a teoria é a pessoa passar pela análise e o supervisor, tá? Mas se ele estiver realmente sentindo mal, se a pessoa quebra o dia dela, leva para o supervisor, o supervisor pode falar: ó, melhor você indicar para outra pessoa, porque isso incomoda. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem prático para você. Se alguém está passando por um luto, se chega um paciente que também está passando por luto, não vai dar muito certo essa terapia. Porque o terapeuta está passando pelo luto também, analisando, tá? O analista tá. Quer dizer, o analista e o analisando estão passando pelo mesmo momento. Às vezes isso pode não dar bem, porque pode pegar de jeito ali o analista, entendeu? Entendi, interessante. Porque nós somos seres humanos. Nós somos. Você vê, o próprio Freud está falando aqui, ó. Tô jogando para vocês aí do futuro, um monte de coisa. Sim, é bem interessante. Sim, é bem legal, né? Diferente, né? Sim, sim. Tá. Mais alguma dúvida?
Não, não. Acho que é mais isso. Você quer continuar lendo ou quer encerrar por aqui? Já acabou já o texto praticamente. Já acabou. É só rodapé aí. Já Ah, acabou, né? e já foi é um capítulo isso? Era um livro, era um texto, mas eu pensei que era mais longo, porque tem 79 páginas, mas a maioria depois é rodapé, ó. Agora já acabou aí, ó. Ah, já acabou o livro? Ah, não, olha aí. Ah, acabou. Acabou o texto. Eu que Caramba. cortei errado na hora de editar, ó. Esse texto também é legal, ó. Análise terminável, interminável, a gente já leu, mas é bom ler. Eu pensei que era mais longo também, eu que cortei errado aqui, eu que editei errado na hora. Mas acabou aí, tá vendo? Depois é só rodapé. Ixi, Maria. Bom, Jefferson, então por hoje é isso, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. Muito obrigado. Muito